Bom, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Estão me escutando bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Lembrando que essa aula é uma continuação, né, da aula passada de nutrição, né? A gente parou em nutrição de porcas. Hoje a gente vai falar nutrição dos cachaços, dos animais na fase de creche, crescimento e terminação, tá bom? Para a gente finalizar essa parte de nutrição. Amanhã talvez não teremos aula remota. Eu vou deixar a aula gravada, porque eu tenho uma reunião com a PRPG de 2h30. E eu não sei se vai acabar a tempo da nossa aula, que começa às 4 horas. Então eu vou deixar a aula gravada, tá, no sistema do SIGA, sobre abate, inspeção e qualidade de carne, para que vocês possam assistir, tá? Tirando algumas dúvidas também, algumas pessoas estavam perguntando sobre a prova, né? Na verdade, a prova é dia 3/8, a segunda prova. Vocês vão ter 3 notas. Uma vocês já fizeram a prova, a outra nota é as atividades que vocês estão fazendo toda semana, né? E a terceira nota é a prova que a gente vai fazer da parte de reprodução até o final, onde eu terminar, até o dia 3/8, tá certo? Então algumas pessoas estavam perguntando, então só para deixar claro. Um outro ponto também que é importante frisar, eu tenho acompanhado também a questão da presença, tá? Da presença na aula remota, no acesso ao SIGA. Por exemplo, as atividades da semana passada só 5 pessoas fizeram, da semana retrasada são 7 pessoas. Então, assim, essas atividades elas têm prazo. Quando fecha, né? Então, assim, você não consegue mais acessar. Tá? Então, eu vou avaliar dentro do que tem lá, tá bom? É diferente de uma prova, que vocês têm reposição, né? Pode repor uma nota. Vocês podem repor uma nota, vocês não podem repor atividades, né? Só pode repor uma nota. Então botem isso em mente, tá certo? Hoje eu vou abrir outra atividade sobre nutrição, certo? Para que vocês façam, para a gente fechar o número de atividades, para que vocês tenham as 3 avaliações. A pontuação do ONC, né, vai valer para vocês como pontuação, não como nota, tá? Depois eu vi que algumas pessoas já postaram pontuação, mas também pouquíssimas, né? Eu acho que 3 pessoas. Então isso também é uma outra coisa. Então peço que vocês participem, que acessem, que botem as informações quando eu solicito, porque facilita meu controle também para ajudá-los, né, numa situação. Todo mundo que justifica porque não assiste a aula, eu justifico, então não vai levar falta por conta disso, porque eu entendo também a situação da internet, nem às vezes nem a minha tá boa, nem a de vocês, certo? E a gente vai se ajustando, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui. Bom, então para a gente não perder tempo, né? Vamos falar, né, de alimentação, só para a gente recapitular um pouquinho o que a gente conversou semana passada. Como vocês já sabem, o suíno é um animal não ruminante, de século simples, então ele tem baixa capacidade, né, de degradar alimentos fibrosos, ele não produz enzimas digestivas para digerir fibras ou polissacarídeos não amiláceos, né? É um animal que tem uma capacidade de armazenamento pequena, então a digestão do suíno é basicamente enzimática, muito semelhante à nossa, certo? Então ele precisa receber uma alimentação balanceada para atender a exigência. E a gente divide, né, essa alimentação em fases produtivas, né, que vão da fase de reprodução e depois os animais na fase de creche, crescimento, terminação. A gente viu semana passada a questão das porcas, né, em relação à nutrição. Elas têm especificidades porque elas teoricamente elas convivem em 2 fases produtivas, né, a fase tanto de gestação, como também a fase de lactação. Então há mudanças na rotina alimentar, na quantidade fornecida, na exigência nutricional que esses animais vão ter, né? Um outro ponto importante que a gente tem que ressaltar, né, que
é uma categoria que precisa estar sempre em mente, porque você precisa pensar exatamente na produção de leite dela para os leitões. Então a gente sabe que o ideal para uma porca em lactação é que ela receba 2 quilos para ela e meio quilo por leitão, tá? Então a quantidade é até bem razoável de ração, mas ela também não vai comer isso de uma hora para outra, até porque na gestação ela recebia uma quantidade restrita, né, de alimento para não engordar demasiadamente, porque ela tem que ficar dentro daquele score 3, né? Então ela, quando está muito magra, recebe um pouquinho a mais, quando ela está muito gorda, ela recebe um pouquinho a menos. E na gestação, no terço final, elas precisam, né, potencializar, porque os leitões dobram de tamanho, então elas precisam de uma nutrição mais específica. Então, teoricamente, né, esses cuidados que a gente deve ter na nutrição dessas porcas. E claro, né, alimentos que sejam digestíveis, que sejam saudáveis e que possam trazer benefícios também à mesma, respeitando a sua exigência nutricional. E a exigência vai depender da genética, tá bom? E do potencial produtivo da porca também. Bom, e como a gente viu também, a marrã, ela recebe um pouco mais de ração, né, em quantidade, porque ela ainda está em crescimento, tá, do que uma porca adulta. Então vamos falar de uma categoria que é bem esquecida, né, na suinocultura, que são os machos, tá, os reprodutores. Qual o maior problema hoje quando a gente pensa em alimentação de macho? Hoje a maioria das granjas trabalham com inseminação artificial e mesmo granjas que não trabalham com inseminação artificial, elas têm um número menor de machos, de castrados, né? Desculpe, de animais inteiros, né? De reprodutores, de cachaços. Por quê? Geralmente a gente faz a relação na monta de 1 para 15, tá? Para 15 fêmeas, então, e para a inseminação de 1 para 100. Então, é um número pequeno de animais que eu tenho numa granja. E às vezes você montar toda uma estrutura de elaboração de uma ração para um número muito pequeno de animais não é vantajoso. Então, isso pode trazer prejuízo, porque você vai fazer uma ração específica para um cachaço, né? Aí vamos supor, se você tem 100 matrizes, você vai ter no máximo 6 machos, né? Considerando 2 aí a mais, né? 2 ou 3 a mais. Então, é muito pouco para você fazer uma ração específica para eles. Ou você compra pronta, né? Que tem, né? Ou então você vai ter que fazer estratégias diferentes, né? Adaptar a ração de porcas em gestação para animais, para cachaços. Só que a exigência é diferente. Boa tarde a todos que chegaram um pouquinho depois. Bom, e dentro desse aspecto, né, a gente observa que o macho inteiro em crescimento, ele tem uma diferença de exigência de fêmeas e de machos castrados. Porque ele é um animal que ele tem um potencial de crescimento muito grande, de musculatura, desenvolvimento e principalmente porque ele vai começar a puberdade. Então é um animal que tem uma exigência nutricional diferenciada. Tá? É um animal mais exigente do que uma fêmea e mais exigente do que um macho castrado. Então esse é o grande problema, né? É uma terceira categoria que geralmente a gente não vislumbra uma ração específica pela quantidade de animais ser pequeno. Em centrais de reprodução que preparam reprodutores, eles têm, porque para eles é interessante porque a genética tem um custo mais elevado, mas para granjas comerciais é muito difícil se ter a ração específica. Então, eu preciso proporcionar um bom desempenho para esse cachaço, né? Primeiro porque ele não pode ganhar peso excessivo, né? Porque ele pode ter problemas de aprumo, tá? E quando ele engorda, ele também diminui libido, tá? Então ele fica com menos libido, então ele não vai querer nem subir no manequim se for para inseminação artificial ou subir na porca, tá? Ele não vai querer realizar a monta de nenhuma forma. Então é um outro ponto que a gente também tem que levar em consideração. E isso tem relação, né, com alguns hormônios produzidos pelo tecido adiposo, como a leptina, como eu já falei para vocês. A leptina, ela tem alguns efeitos, né, antagônicos nos hormônios sexuais, né, como a gente falou para as porcas em manejo de porcas em parição, né,
Da mesma forma, tem um reflexo negativo para o macho. Então, como esse hormônio é produzido no tecido adiposo do suíno, né, quanto maior o tecido, maior a produção de leptina. E aí ela tem esse reflexo negativo nesses dois pontos. Primeiro porque o animal pesado, ele sente mais dificuldade em realizar a monta, tá? Desde que seja para coleta, né, de sêmen, desde que seja para monta natural. Então isso é um outro aspecto. Dificulta também encontrar fêmeas que tenham peso próximo para que possam comportar o peso do macho, que é outro aspecto também negativo. Eles já tendem a crescer mais e ficarem mais pesados do que as fêmeas. Então, são pontos que a gente precisa, ele precisa ficar sempre, como eu posso dizer assim, em dieta, né? Você tem que estar regrado no que ele vai consumir realmente de alimentação, mas que atenda à necessidade nutricional dele. Então, os machos, eles têm algumas exigências peculiares que são um pouco diferentes das fêmeas. Por exemplo, a quantidade de zinco, de manganês e ferro é maior, tá? Como também de selênio, potássio, cloro, né? E sódio. Por quê? A gente tem que pensar que ele vai produzir espermatozoides e sêmen. E esse fluido, esse material, ele tem características específicas que uma fêmea não tem. Então ele precisa receber zinco em quantidades maiores. Até tem vários estudos que correlacionam a deficiência de zinco com defeitos e anormalidades nos espermatozoides, tá? E também a questão da vitalidade dos espermatozoides, certo? O selênio, principalmente, porque ele ajuda no desenvolvimento dos espermatozoides. Então, principalmente se for um animal de inseminação artificial, que o volume do ejaculado é muito alto, ele é um animal que vai ter uma exigência muito maior. E aí, poderiam me perguntar, mas professor, mas como é que a gente vai fazer para, numa granja, eu tenho um número pequeno de reprodutores, mas a gente sabe que ele tem essa exigência e eu não vou fazer uma ração só para esse animal. É suplementar esses minerais, tá? De forma separada, certo? É uma forma de minimizar o problema. Ou então aumentar em quantidade a ração. Mas também tem que ter cuidado, porque quando você aumenta em quantidade a ração, você está aumentando também o teor de carboidrato, o teor de lipídios, o teor de proteína, que pode ser convertida em tecido adiposo. Tá? Então é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. O ideal sem perguntarem é o quê? É fazer uma ração específica para o macho. Tá? O ideal seria isso. Mas a gente sabe que não é uma realidade. E algumas vitaminas também, né? Como a vitamina A, E, biotina, né? A deficiência de biotina também está associada à complicação de casco e perda de pelo, certo? Então tem que ter de olho isso, mas geralmente hoje as quantidades de biotina que vem no núcleo ou no suplemento mineral vitamínico já atendem a necessidade, então não há necessidade de fornecimento. A vitamina A e E, às vezes é interessante fazer uma aplicação, tá? No cachaço. De acordo com, pelo menos a cada 3 meses, em 3 meses ou em 6 meses, depende muito da alimentação dele, né? E ajuda bastante na qualidade do sêmen, porque tanto a vitamina A como a vitamina E também atuam como antioxidantes naturais, né? E faz com que melhore, né, a vida útil dos espermatozoides, certo? E melhore também a estrutura das moléculas reprodutoras, da estrutura das células reprodutoras, né? Então, assim, faz com que o animal tenha uma qualidade espermática melhor. Então, aqui eu tenho uma sugestão, né, de nível suplementar para cachaços. Aqui é adaptado o manual, né, de inseminação de suínos da Agroceres. Então a gente observa aqui, ó, peso vivo dos cachaços de 105 a 150, que são cachaços jovens, com 150, 200, 250, 300 a 350. Então, claro, quando ele vai ficando mais pesado, teoricamente ele vai ficando mais velho, então o ganho de peso acaba sendo diminuído, né? Então aqui vai aumentando a quantidade de exigência de calorias por animal, de proteína também em grama, certo? E também a questão
da relação de lisina, que está tudo em grama, tá certo? Grama dia. E aí vem o caso da ração, né? Essa ração que vai ter exatamente essa constituição nutricional. Vocês observam que conforme ele vai crescendo, a gente vai aumentando, mas também não é uma quantidade muito elevada. Vocês observam um animal de 150 quilos, né? Ele recebe só 1 quilo a menos que um animal de 350. Então, proporcionalmente, a quantidade é pequena. Então, a gente sempre tem que controlar essa quantidade de ração, certo? Para o animal, para ele não engordar demasiadamente e não ter outros problemas relacionados a falhas reprodutivas. Pessoal, vocês estão aí? Alguma dúvida? Às vezes tem que dar uma perguntada, porque pode ser que não estejam, né? Certo? Mas me perguntem, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida pode perguntar. E dentro desse ponto, né? Quando a gente pensa exatamente nesse aspecto, né? O cachaço, como eu falei para vocês, é uma categoria esquecida, né? Tanto é que é difícil encontrar uma ração específica para o cachaço. Então a gente sempre trabalha com uma ração de gestação. O que é que a gente faz? Ajustes. A gente aumenta a quantidade para tentar atender. Mas mesmo assim a quantidade de selênio é muito baixa, tá? A quantidade de zinco, de manganês não atende à exigência. Então a gente tem que dar um jeito, né, de forma de suplementar isso na ração da porca. A vitamina A, D, E não tem tanto problema porque você consegue injetar, né? Então você consegue fazer uma aplicação, né, no animal injetável, mas um caso da vitamina, dos minerais como manganês, zinco, selênio, sódio e cloro é um pouco mais complicado. A gente aumenta um pouquinho a quantidade, a gente aumenta a oferta, mas em compensação o animal também vai receber a mais, né, carboidratos e lipídios. Ok? Posso prosseguir? Bom, então agora a gente vai falar das fases pós-reprodução, né? Mais direcionada ao animal que vai ser destinado ao abate. Então a gente sabe que a alimentação ela começa no aleitamento, né? Mesmo a porca ofertando o leite para o leitão, a gente a partir do 7º dia já começa a fornecer ração para o animal, para que ele possa atender a sua exigência nutricional e também para que ele possa estimular o trato digestório ao alimento sólido, tá? Ao alimento de origem vegetal, porque já vai receber já uma quantidade de milho, de soja, de outros ingredientes que não estão presentes, de outros nutrientes que não estão presentes no leite da porca ou com fontes diferentes, tá? Então vamos pensar, né, que a suinocultura hoje é uma atividade que visa uma intensificação em massa, né? E aí sempre está preocupada com ganho de peso, com melhoria na conversão alimentar, né? E consequentemente com redução da idade do abate. Por que isso? O animal a gente visa que ele fique menos tempo, porque quanto mais tempo ele fica na granja, maior vai ser o consumo de ração, tá? Então, aumentando esse consumo de ração de forma muito exponencial, os custos de produção vão se elevar, tá? Então a gente sempre visa que o animal fique o menor tempo possível, mas que ele ganhe peso e que ele tenha uma boa conversão alimentar, tá? Então nunca a gente vai dizer uma maior ou menor conversão alimentar, tá certo? É melhor ou pior, tá certo? Porque isso é muito relativo, você falar maior e menor. O ideal, claro, quanto menor o valor da conversão, melhor. Quanto maior, pior. Só que quando a gente pensa em ganho de peso, isso é diferente, né? Quanto maior, melhor. Então, para evitar esse tipo de confundimento, a gente sempre fala melhor ou pior, né? O ideal é que se o animal comesse 1 quilo, ganhasse 1 quilo, tá? Isso seria espetacular, mas não é bem assim, tá? Então, ele nunca tem essa conversão próxima a 1. Nas fases iniciais, ele até tem uma conversão próxima, né? Mas depois ela vai se afastando um pouquinho. E a gente tem que entender também que a gente provoca alterações,
nas condições normais de vida do animal, né? Principalmente para o leitãozinho jovem, né? Então a gente precisa de cuidados especiais, tanto na área de manejo como de nutrição. A gente já falou da parte de manejo, a gente vai falar agora um pouquinho de nutrição, certo? Então, uma coisa que a gente tem que entender também é que o leitão ou o suíno de forma geral, ele não precisa só de ração, ele precisa de água, e água de qualidade, água que seja potável, tá? Às vezes é um nutriente que é esquecido, né? E a água é tão importante quanto proteína, como carboidrato, quanto lipídio, quanto minerais, quanto vitaminas. E muitas vezes as pessoas não dão a importância real à água, tá? E a água, ela tem uma questão que é importante, porque a maior parte do corpo do animal é constituído de água, certo? Então o animal precisa repor essa água que ele perde, né? Tanto é que o animal pode ficar sem comer até dias, mas ele não consegue ficar mais de 72 horas sem água, né? Então isso é um outro ponto. Então a água também ela estimula o consumo, porque se o animal também está com sede, ele não consegue comer a ração. Então ele precisa da água também para estimular esse consumo. E aí a gente também tem que entender um outro aspecto, que é um mito que é criado tanto para seres humanos como para os animais. Que quando o leitão ou o neném é recém-nascido, ele não precisa tomar água. Precisa, tá? A água, o leite da porca principalmente, causa sede no leitão. O leite ele tem sólidos totais e tem açúcares, tá? Que causam sede. Então é interessante sempre ter a fonte de água, para que o leitão possa ter acesso. Ele pode sobreviver só tomando leite? Pode, porque o leite também tem água. A maior parte do leite é constituído de água. Porém, não deve, porque o que vai acontecer? Essa sede vai fazer com que ele busque, às vezes, tomar o leite para saciar a sede e não é uma coisa necessária. E, consequentemente, ele acaba desidratando, porque não vai acontecer a mesma quantidade de água, porque o leite não é só água, tá? O leite ele também tem esses sólidos. E vai depender também do consumo de água que essa porca vai ter. Sim, Renata, foi bem lembrado. A temperatura da água ela tem que promover conforto, né? Por exemplo, você vai colocar uma água lá a 25 graus Celsius, a 30 graus Celsius, não sacia a sede do animal. Em vez dele também, ele acaba não tomando a água. Então é interessante que essa água tenha uma temperatura em torno abaixo de 19. É interessante que seja de 17 a 19 graus. Então por isso que a gente quando pensa na instalação, a gente tem que pensar em proteger, né, a caixa d'água. Então, às vezes, o que, é que a gente observa nas granjas? A caixa está lá exposta ao sol, os canos estão por fora, também expostos ao sol, e acaba aumentando a temperatura da água, que também promove falta de conforto térmico, porque além da temperatura ambiente às vezes estar quente, a água também está quente, né? É muito comum. Podem observar, gente, o animal na natureza, sempre os veios de água têm temperatura bem mais amena, bem mais baixa do que a temperatura ambiente. Isso é uma estratégia fisiológica e natural. Então a água tem que estar numa temperatura baixa. Existem granjas que refrigeram a água, tá? A água tem uma certa refrigeração, né? Tem um isolamento térmico para que não haja aquecimento dessa água. Esse é um outro ponto que é importante a gente sempre pensar. Então, a água tem que ter qualidade, uma temperatura adequada e também ser potável, tá? E tem que ter cuidado que também é assim, o nível de sais da água influencia também de forma negativa. Águas muito calcárias, né, pode aumentar muito o fornecimento de cálcio. E águas muito salobras também de sais e sódio, que isso faz um desbalanceamento também nutricional, porque o excesso de cálcio pode indisponibilizar zinco, pode indisponibilizar fósforo, né? Pode também o excesso de sódio, em vez de sanar a sede, provocar a sede, né, no animal.
Então isso é um outro aspecto. Também o excesso de sódio vai influenciar no balanço eletrolítico, consequentemente o animal vai diminuir a permeabilidade de membrana, taxa absortiva e outros aspectos que são extremamente importantes no processo digestório. Então a gente sabe que até a 6ª semana de idade do leitão, né, ele tem secreções digestivas diferentes do animal adulto. Então ele tem uma alta atividade de enzimas para digerir o leite, por exemplo, como a lactase, a casease, né, e baixas atividade de enzimas como a pepsina, a sacarase, a amilase, a maltase, para digerir outros constituintes, inclusive de origem vegetal. Então, a gente tem que entender esse ponto, porque ele ainda não tem um sistema digestório totalmente desenvolvido e a produção de enzima dele está muito voltada ao principal alimento dele, que é o leite. Então, por isso que a gente oferta a partir do 7º dia para promover o que? Esse estímulo, para que o contato que ele tenha com ingredientes de origem vegetal, para que ele possa constituir outros nutrientes, né, de origem, mesmo que seja animal, mas proteínas diferentes de origem animal, ele possa começar a partir daquele substrato produzir enzimas. Tá? Então a gente observa, ó, aqui, ó, o animal, né, aqui com 3, 7, a quantidade dessas enzimas, tripsina, quimiotripsina e amilase, é muito baixa. Ela só vai começar realmente a despontar a partir do 35º dia, né? Que elas começam a aumentar e só vai estar no seu ápice, né, com 55, que na natureza isso seria normal, porque é a partir dessa fase que a fêmea não deixa mais o animal, né, mamar, ela desmama por ela mesma. Então é nesse momento que ele vai ter que começar, ele já começa aqui, ó, porque o pico de lactação ocorre aqui, tá? Da porca, com 21 dias. Depois ele decresce. Então o leite ele acaba não sendo, né, a principal fonte. Eles começam a buscar alimentos, isso na natureza, certo? Mas a gente precisa ofertar. Só que na criação hoje, o que a gente faz? A gente desmama com 28, no máximo, né? 28, 21. Em determinados sistemas, a gente a desmama mais tardiamente, né? Por exemplo, sistemas mais extensivos, né? Que a gente desmama com 30, 35, ou então sistemas agroecológicos, né? Que a gente desmama com 45, devido à característica do sistema, né? E da mesma forma que hoje a gente está desmamando com 28, a média nacional tem que se tornar 28, ainda não é. A média nacional é em torno de 23 a 25 dias, certo? Mas devido às normativas de bem-estar animal, a tendência é que todos os sistemas de produção de suíno desmamem com 28, pelo menos os sistemas intensivos de produção, os sistemas convencionais, tá? Visando atender. Então, mesmo dessa forma, a gente observa que a produção dessas enzimas é muito baixa. Então, a gente precisa pensar nessa dieta pré-inicial, tá? O quanto antes. Então, a partir do 7º dia, ele já tem que receber aqui essa dieta. A grande questão, é claro, né, é como a gente, se eu tenho uma picanha, eu não vou comer, né, uma carne dura, né? Então eu vou procurar sempre comer o melhor. Então ele sempre vai buscar o leite da porca, prioritariamente, tá? Prioritariamente. Mas hoje a gente tem que buscar estratégias para estimular esse consumo, porque quanto mais ele consome dessa ração pré-inicial, mais rápido vai ser o estímulo dele e menor a incidência de diarreia na fase de creche, certo? Então isso é um ponto que a gente precisa sempre buscar. E nessa fase é interessante utilizar algumas alternativas, como os extratos herbais, né? Como os probióticos, prebióticos, simbióticos, aminoácidos funcionais, enzimas, para ajudar o leitão, né? Nessa fase de mudança do alimento sólido, né? Principalmente do alimento de origem vegetal, do alimento de origem animal, que no caso seria o leite. Então aqui é só essa figura demonstrando exatamente essa alteração enzimática, que é muito semelhante àquela, né? A gente observa muita lactase até a 4ª semana, a partir da 4ª vai caindo, né? Lipase, ela tem uma atuação mais contínua porque o leite ele tem lipídios, tá? Mas, por exemplo,
outros carboidratos só vão aumentando, outros constituintes, conforme passar as semanas. Então a gente precisa entender, né, que essa atividade enzimática ela depende exatamente de alguns pontos. Primeiro, porque a gente tinha, né, a idade em semanas, que aqui seria a fase mais inicial dessa produção de enzimas, que aí seria o pré-desmame, que hoje ninguém desmama com menos de 21 dias. Antigamente se desmamava com 14, com 19, mas hoje ninguém desmama com menos de 21, que é no mínimo aqui na terceira semana, que é o interessante, onde ocorre. Mas mesmo assim, né, aqui ó, era mais o açúcar do leite, a proteína do leite, a gordura do leite. E os grãos eles vão começar a receber aqui a partir da segunda semana, né, que é a partir da ração. Então ele começa a aumentar essa produção enzimática relativa. E aí a gente tem uma dieta, né, pré-desmame, que a gente chama de pré-inicial, que vai ser a mesma que ele vai receber quando ocorre o desmame, certo? E depois ele vai receber uma ração inicial 1, depois uma inicial 2 e uma outra inicial 3, que é basicamente quando o animal vai ficar até 60 dias, né, de idade. Então, a fase pós-desmame é uma das fases mais cruciais, porque é onde ocorrem os maiores problemas de diarreia e de doenças também, porque ele nasce com o sistema termorregulador pouco desenvolvido, com o sistema digestório pouco desenvolvido, com o sistema imune pouco desenvolvido. Então, ele ainda está se desenvolvendo, ele ainda está criando anticorpos, ainda está criando enzimas para digerir determinados alimentos. Então, é uma fase crucial, tá? Então, o leitão ele precisa de cuidados especiais, principalmente dietas extremamente digestíveis nessa fase. Então, a gente precisa entender que eu preciso fornecer, né, nutrientes para que o animal possa crescer e que eles não fiquem leitões fracos, porque se eles ficarem muito leves, a chance deles morrerem é muito grande, de sobrevivência vai reduzir. E também pode comprometer as outras leitegadas. Então eu preciso primeiro acostumar, como já falei anteriormente, os animais com alimento seco. Quando eu falo seco é porque não é o leite, mas hoje a gente pode ofertar tanto a dieta líquida quanto a dieta úmida, tá certo? Mas é o alimento seco que eu falo, é o alimento que veio de um grão, de um vegetal, de uma farinha, do que seja. Então a gente precisa de minimizar esse estresse pós-desmama. Então, se eu preciso minimizar, eu preciso começar a estimular o consumo dessa ração a partir do 7º dia de vida. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem uma... É grande, Tiago. A gente começa com teores mais elevados de proteína, a gente vai reduzindo, vai alterando calorias. Por exemplo, tem uma exigência nessas dietas iniciais ainda de lactose. Eu preciso inserir produtos que sejam ricos em lactose nessa fase pré-inicial e depois eu vou tirando conforme o animal vai crescendo, tá certo? Então, um ponto crucial, né? Não adianta eu querer fazer uma dieta totalmente vegetal. Porque se eu fizer uma dieta totalmente vegetal, certo? O que é que vai acontecer? O leitão vai ter diarreia. Então eu preciso nessa fase ainda ter uma dieta que tenha ingredientes altamente digestíveis, que é que a gente chama de dietas complexas. O que seriam essas dietas complexas? Eu vou ter ingredientes de origem animal e de origem vegetal, certo? Então a gente geralmente utiliza subprodutos do leite, como o soro de leite em pó, ou também até mesmo o leite, tá certo? Como a gente pode utilizar o leite em pó desnatado, ou então o leite integral, vai depender do que tiver em mão, né? Geralmente o soro de leite é interessante porque é um subproduto, é mais barato, tá? E ele tem mais lactose do que os produtos integrais, tá?
dentre o leite desnatado e o leite integral, o leite desnatado tem mais lactose, tá certo? Então, isso é um outro ponto. E o grande desafio é que a gente tem que trabalhar com ingredientes secos. Mesmo que a gente incorpore água depois, eles têm que ser secos. Então, aquela questão que todo mundo pergunta, eu posso dar o soro de leite, posso dar o soro de queijo? Poder pode, mas tem que ter um controle muito grande, né, de armazenamento desse produto. Ingredientes de origem animal. No Brasil, não é muito comum a gente trabalhar com farinha de peixe, mas lá fora é muito comum para leitão. Farinha de sangue não é interessante porque tem muita metionina, e aí a metionina ela pode ser tóxica, né, em excesso, certo? E aí a gente utiliza mais a farinha de carne, tá? Farinha de vísceras, que são as mais comuns e mais baratas, né? Principalmente de aves, que a gente utiliza, mas mesmo assim, as dietas ainda nacionais, ela utiliza muito mais milho, soja, o produto lácteo, né? Que pode ser, existe produto lácteo comercial, que tem 100% lactose, tá? Tem várias marcas, como o Nucleospray, né? Que é um produto lácteo, né? Então, assim, tem de todo preço, né? E tem todo gosto, tá? E também existem núcleos já hoje que vem o produto lácteo e já vem os outros produtos, só incorporar milho e soja. Vai depender do freguês. E rações prontas, tá? Então, essas questões a gente precisa sempre levar em consideração. Ainda eu não posso botar muito ingrediente vegetal nessa ração pré-inicial. Então eu vou buscar produtos, subprodutos do leite, como o leite desnatado em pó, o soro de leite em pó. Aí muita gente pergunta, mas por que o leite desnatado em pó e não o leite integral? Se eu tenho que dar preferência a ingredientes que tenham mais lactose. Então por quê? Quanto mais lactose, menor vai ser a inclusão do ingrediente também, que é uma outra estratégia que a gente utiliza. Ele vai entrar, mas na quantidade menor, certo? Tanto tem uma boa qualidade da proteína e também tem um teor de lactose interessante. Então aqui a gente pode utilizar o plasma suíno, spray dry, né, que nada mais é, né, que é o sangue, né, do suíno, certo? Tem que ter cuidado, só pode ser incluído até 10%, certo? A grande vantagem é que estimula o sistema imunológico do animal, até porque tem pouca rejeição por ser do próprio animal, tá? E aí a gente suplementa com algum produto que tenha lactose, tá? Pode ser uma outra forma para ajudar. Tem custos, claro, como todo produto de origem animal é mais caro que produto de origem vegetal, mas também como a inclusão é baixa, também não é nada também inacessível e o consumo também é muito baixo, né, nessa fase. Aí a gente tem algumas fontes interessantes de origem vegetal, como o glúten de milho ou de trigo, que podem ser utilizados como fontes proteicas, mas a gente precisa suplementar com uma fonte de lactose também. Tem o glúten 60, tem o glúten 21, tá? Que são fontes interessantes. Subprodutos da soja, de preferência que sejam extrusados, tá? Porque melhora a digestibilidade dos carboidratos e das proteínas constituintes e diminui os fatores antinutricionais contidos na soja. E aí a gente utilizar as gorduras. Pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal, né? Ela tem energia altamente digestível, então ela fornece uma quantidade alta de energia para o animal, né? Porém, dependendo da fonte, vai ter resultados variáveis, né? As fontes de origem animal, como por exemplo, o sebo bovino não é muito interessante, tem muita gordura saturada, certo? Mas, por exemplo, a gordura de aves é interessante, porque ela tem uma composição muito próxima, né? Visto que ela pode ser modulada, né, pela dieta do animal. Então ela geralmente é mais rica em pulfas, ômega 3, ômega 6, ômega 9, do que o sebo bovino, que é pobre. Tá? Então isso também é um outro ponto importante. E hoje vários estudos comprovam que o estímulo de os animais receberem os ômegas 3 também ajudam no sistema imunológico
reduz a incidência de diarreia, reduz a questão de doenças, porque o ômega 3, o ômega 6, eles atuam em respostas inflamatórias, tá? De forma direta. Então, tanto para a porca é interessante porque ela incorpora um pouquinho no leite, como também já na dieta pré-inicial do leitão, tá? Então a gente tem que entender que a gente tem um problema, né? Eu tenho uma exigência alta de proteína bruta, porém eu tenho uma produção baixa de ácidos no estômago. Então o que é que vai acontecer? Não vai ocorrer uma desnaturação proteica de forma eficiente, principalmente de ingredientes que não são contidos no leite. Então o que é que a gente precisa pensar nessa estratégia? É diminuir níveis de proteína bruta para essa fase e aumentar a suplementação com aminoácidos sintéticos. Hoje nós temos quase todos os aminoácidos sintéticos a preços acessíveis. É claro, é caro, né? Mas entra em quantidades muito pequenas e é altamente digestível. Então você consegue melhorar isso. Uma outra estratégia é acidificar a dieta. Como é que a gente acidifica a dieta? Utilizando ácidos orgânicos. Porque vai melhorar, o pH vai ficar mais ácido, vai estimular, né, a secreção de HCl, que vai desnaturar as proteínas, certo? Então, outro ponto é deixar a proteína entre 16% e 18%, suplementar, tá? Com base no conceito de proteína ideal, atendendo à exigência de aminoácidos, que eu posso baixar a proteína bruta, mas eu tenho que atender à exigência de aminoácidos, levando em consideração que para suíno o aminoácido limitante é a lisina, tá? E o segundo limitante é a metionina. Então eu tenho que basear nisso. As tabelas hoje dizem mais ou menos a relação. Sempre a lisina vai ser 100% e os outros são em relação à lisina, tá bom? Então o pH do estômago, né? Desses leitões, eles sofrem oscilações, né, no decorrer das semanas, onde eles têm um pH, né, mais próximo, né, a 5 no início, que é específico para desnaturar as proteínas do leite e para o leite, e depois, com o passar do tempo, vai caindo. Só que a gente precisa já dar a ração a partir do 7º dia, na primeira semana. Então o pH está muito alto, tá? E a gente precisa de pHs mais baixos para desnaturar algumas proteínas de origem vegetal e de ingredientes também de origem animal. E de acordo com a área do estômago, sendo na área cárdica, na área fúndica, na área pilórica, também há alterações em relação a essa acidificação. E a gente precisa pensar nisso. Então hoje a gente trabalha buscando acidificar, né, as dietas, que é interessante, mas também ao mesmo tempo ela reduz a vida útil dos equipamentos, porque ela, principalmente se tiver metal, ferruja de forma mais acentuada, tá? Mas traz benefícios para o leitão e, consequentemente, melhorias no aproveitamento da dieta. Tá? Hoje existem vários ácidos orgânicos que são comercializados no mercado. É utilizado como um aditivo. Tá? Até mesmo a gente trabalha hoje juntando ácido orgânico com enzimas, né, exógenas. O ácido orgânico com prebiótico, o probiótico ajuda, tá certo? A maximizar o resultado. E outro, né? A forma física da dieta também é um outro aspecto que a gente pode pensar. Então, a ração peletizada, ela melhora muito o aproveitamento, pensando em digestibilidade, reduz fatores antinutricionais da dieta, dos ingredientes de origem animal, tá? De origem vegetal, desculpe. E reduz também o desperdício, porque o leitão consegue consumir sem desperdiçar. E uma outra estratégia que a gente pode fazer é a oferta da dieta úmida, que aí vocês observam lá aquele comedouro que já molha, tá? Que já é uma realidade, ou dietas líquidas, que aí é líquida mesmo, é como se fosse uma sopa, tá? E aí essa já exige uma tecnologia maior, misturadores que fiquem renovando constantemente
essa dieta líquida, certo? Ela é distribuída de forma automatizada, certo? Em quantidades menores, e também tem a parte de higienização quando só vem a água. Então é importante, é interessante e ajuda, melhora o consumo, mas em compensação tem dificuldades práticas, como eu já falei, né? A ração ela pode fermentar, ela pode causar alguns problemas também para o leitão, tá? Porque ela vai ficar de forma líquida, tá? Então ele precisa de todo um aparato tecnológico para isso. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão muito calados. Estão perguntando quase nada. Vocês perguntem. Isso vai cair na segunda prova. E eu não vou ser bonzinho na segunda prova não, viu? Bom, um outro ponto é a questão da dieta na fase de creche. A dieta na fase de creche, ela começa com uma continuação da dieta de aleitamento, tá? Quando o leitão está com a mãe, ele já recebe uma ração pré-inicial e ele tem que continuar recebendo essa ração pré-inicial na fase de creche, nos primeiros dias pelo menos. Tanto é que a gente formula até os 35 dias, então ele vai receber desde os 7 aos 35. Porque eu não posso causar mudanças muito bruscas, principalmente porque eu estou causando um estresse no desmame, né? E ele vai deixar de receber de vez o leite da porca, ele vai ter só aquela ração, então ele tem que estar com a ração, pelo menos que ele já está acostumado, tá? Então as dietas complexas, que são constituídas de ingredientes de origem animal e vegetal, continuam nessa fase, certo? E aí vai depender muito também da data do desmame. Quanto mais jovem o leitão for desmamado, mais ingrediente de origem animal, por exemplo, produto lácteo, tem que ter na ração. Quanto mais tarde ele é desmamado, e aí a gente precisa de produtos, aí já pode ser uma dieta com mais produto de origem vegetal. E é a fase que a gente utiliza muitos aditivos. E lembra o que a gente falou, né? Vamos botar na cabeça, aditivo todo mundo acha que aditivo é uma coisa ruim, não necessariamente. Aditivo é qualquer substância que a gente possa colocar na ração visando promoção de crescimento e, consequentemente, também a saúde do animal, certo? Então a gente tem aí desde extratos herbais, óleos essenciais, como prebiótico, simbiótico, enzimas exógenas, antibióticos promotores de crescimento, coccidianos, ácidos orgânicos, tudo isso, né, é um aditivo. E também temos aditivos nutricionais, como no caso os aminoácidos. Então, é a fase que a gente mais utiliza esses aditivos, porque é a fase que a gente quer contornar mais os problemas ocasionados pelo desmame, tá? Então, no dia do desmame, o que a gente faz? Ou a gente dá pouco alimento para o animal, ou nenhum, como a gente já conversou na aula lá. Aí a gente vai aumentando essa quantidade de alimento de forma gradativa. Porque às vezes eles, como a gente, né? Quando a gente está triste, a gente quer comer, né? Ou beber, né? Que seja, de forma exagerada. Quando há a separação da mãe, ele tenta compensar essa separação comendo. Só que como ele ainda tem o trato digestório pouco desenvolvido, ele vai ter diarreia, tá? Então, assim, não é interessante. Então, no dia, ou você não dá nada para ele, ou você vai aumentando de forma gradativa essa quantidade, tá certo? Então, essa estratégia de fornecer pouca ração, né, no dia do desmame, a gente tem que ver que a gente tem que fazer isso de forma bem cautelosa, né, e várias vezes ao dia, colocando um pouquinho até eles estimularem, a gente observar que já os animais estão comendo a ração de forma mais específica. Isso visa, principalmente, diminuir a ocorrência de diarreia. Como eu já falei para vocês, a diarreia é normal. É muito difícil o animal não ter diarreia no desmame, tá? É muito difícil. Até mesmo porque a diarreia ela pode ser por uma questão
da separação da mãe e também quando eles começam a receber só a ração, né, em vez do leite. Certo? Então a diarreia ela pode ser osmótica, causada pela dieta, pela inabilidade do leitão ter em digerir. O problema é que se ela continuar persistindo, o que é que vai acontecer? Né? Eu vou ter proliferação de micro-organismos patogênicos, como salmonela, como coli, etc. Tá? Aí é o problema. Então essas dietas pré e pós-desmame, né, elas geralmente são ricas em ingredientes de origem animal, principalmente os derivados de soro de leite, né, de leite de forma geral, como soro, leite em pó, etc. Mas também a gente pode utilizar o plasma suíno spray dry, tá, que é a farinha de sangue suíno, e a farinha de sangue de qualquer outra espécie. Tá? Isso são formas de minimizar um pouco o problema. A gente vai utilizar óleo de soja, vai utilizar derivados. Agora o óleo também não pode passar de 5% na ração, certo? E a gente vai fazer um esquema de alimentação de acordo com a idade do desmame, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, vai ser o tipo de ração e os níveis de soro que eu vou adicionar de acordo. Vamos supor, eu vou ter aqui a ração, né, com a idade 1, 2, 3 e 4. Aqui os animais vão estar com 14 a 17 dias desmamados, com 18 a 24 e de 25 a 30. Olha como é interessante a estratégia. Isso aqui níveis de soro, tá? Não de lactose. Quanto mais jovem ele é desmamado, ele vai receber soro na dieta 1, de 7 a 21. Depois ele vai receber soro ainda na dieta 2, de 20 a 25%. E na dieta 3, de 35 a 49 dias, ele ainda recebe 10% de soro. E a partir da quarta dieta, que é dos 49 dias até os 63 ou 70 dias de idade, que ele não vai incluir mais ingredientes de origem animal. Certo? Só que aqui, ó, quando eu já desmamo com 18 a 24, aqui não, 25 a 35, já não precisa ser de 25 a 35, já pode entrar de 15 a 25. Né? Já entra uma quantidade menor, porque o leitão permaneceu mais tempo com a mãe. Depois, né, que é hoje que a gente faz aqui no Brasil, geralmente é isso. Depois cai de 20 a 25, na fase de 21 a 35, que na verdade aqui a gente nem é de 20 a 25, tá? Porque aqui está de 15, aqui já pode ser 15, de 10 a 15, e aqui 10%. Agora, quando a gente desmamar, a partir dos 28 dias, que é uma proposta que tende a crescer muito no mundo, então eu só preciso dar, né, o soro de leite na primeira dieta, até os 42 dias, e depois eu não preciso dar mais. Certo? Essa semana mesmo a gente formulou a dieta do experimento de um aluno meu. Então o que aconteceu? Na primeira dieta, eles vão ser desmamados com 21 dias. Ela tinha em torno de 19% de soro de leite, certo? Na segunda dieta, a gente já conseguiu baixar, né, para 7%, certo? Então isso já reduz muito o custo da dieta, porque o soro de leite ele é caro. Um pacote de soro de leite hoje, com 25 quilos em pó, né, ele custa R$212. Né? Então é um investimento alto. Tá? As rações pré-iniciais, elas têm custo em quilo maior do que qualquer outra fase. Elas só não têm custo pela quantidade maior, ela não representa a maior fração do custo porque a quantidade é pequena, eles consomem pouco nessa fase. Né? Nas fases subsequentes, para mim na fase de crescimento e terminação, é onde eles consomem mais. Então ela tem um custo maior pela quantidade, não pela qualidade, né, nutricional. E aí a gente vai utilizar vários aditivos zootécnicos, com funções pró-nutritivas, para melhorar funções digestivas, melhorar o adequadamente o aproveitamento dos nutrientes, ajudando o animal a suprir as suas necessidades nutricionais. E aí também a dieta líquida, como eu falei para vocês, que é uma realidade em algumas granjas.
ela estimula muito o consumo de ração dos leitões, aumenta o ganho e, de uma certa forma, você faz com que o animal tome a água que ele precisa, né? Sem faltar água para o leitão. O problema é o investimento necessário para isso, porque a gente precisa investir em equipamentos específicos, já que a mistura da água, né, ocorre na hora da oferta, né? Não fica armazenada na forma líquida. É importante para leitões, principalmente que é desmamado muito cedo, né? Mas isso, como eu já disse a vocês, vai deixar de ser uma realidade, né? O desmame vai tender a ser sempre acima de 21 dias, certo? Acho que nenhuma granja faz com menos de 21 dias hoje no mundo, tá? Até porque existe uma pressão muito grande. E aí a gente tem que pensar nessas dificuldades práticas e no desperdício que ocorre, tá? Que é um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Ok? Dúvidas sobre a fase de creche em relação à alimentação? Não? Ninguém tem dúvida hoje? Então, vamos fazer uma prova hoje no final da aula. Aí todo mundo vai tirar 10 hoje, né? Vocês gostam, né? Bom, então assim, na fase de crescimento e terminação, é como eu já falei para vocês, né? Isso lá, quando a gente falou em manejo, é sempre visando o máximo ganho, o mínimo tempo possível e menor consumo de ração, porque 60% do consumo de ração de uma granja de ciclo completo está na fase de crescimento e terminação. Então é onde se consome mais ração, tá certo? Então a gente precisa buscar, né, estratégias nutricionais para visar exatamente esse atendimento. Vocês podem estar observando que em nenhum momento eu apresentei valores nutricionais, né? Só para as porcas que eu apresentei para cachaça. As tabelas nutricionais, elas são baseadas nas exigências na genética. Então, não existe uma receita, né? Depende da genética, eu vou trabalhar com uma exigência. Eu vou disponibilizar para vocês as tabelas brasileiras, né, de aves e suínos e o NRC de suíno. O NRC está em inglês, né? Mas dá para entender, né, a quantidade lá dos valores nutricionais que para cada fase precisa, de acordo, né, com o potencial genético, né? E ele fala assim, potencial regular, potencial médio, potencial superior. Então, quanto maior o potencial genético do animal, mais exigente ele é. Tá certo? Bom, vamos... E aí a gente sabe que vários fatores influenciam a exigência, tanto o genótipo como as exigências nutricionais, a deposição do tecido magro, até porque a gente hoje trabalha com genéticas visando depositar proteína, né? E o que a gente observa? Essa figura é bem bacana. Vocês observam que a proteína, né, ela vai aumentar a um determinado ponto, depois ela estabiliza. Né? O lipídio não, o lipídio cresce constantemente e a água ela aumenta mais e depois reduz. E exatamente nessa fase ainda existe uma mobilização alta de proteína, né? Mas, por exemplo, já começa a depositar uma quantidade menor de água, porque conforme o animal vai envelhecendo, ele tende a perder água e tende também a depositar o que mais? Gordura. A gordura ela é o que? É hidrofóbica, né? Então ela repele a água. Então, para eu aumentar a gordura, eu tenho que perder água. Então isso é uma forma que a gente precisa sempre pensar na curva de crescimento do animal, pensando nesses aspectos. Então existem, né, alguns fatores que influenciam nessa fase de alimentação: a idade, estado de desenvolvimento, o ambiente, o estado sanitário do rebanho, tá? O sexo, macho inteiro versus fêmeas versus machos castrados. Lembrem, quando a gente falou da imunocastração, a gente vai ter um terceiro sexo, tá? Porque um animal imunocastrado ele tem um desempenho muito semelhante ao de um animal inteiro.
Então, pensando em animal de engorda, é um animal que vai consumir mais e vai ter uma exigência maior do que as fêmeas e do que os machos castrados. Hoje, sem o imunocastrado, as fêmeas têm uma exigência maior que os animais castrados, tá? Então a gente precisa entender que isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que atender. Então, hoje a gente trabalha muitas pesquisas buscando exatamente o quê? Saber a exigência desse animal imunocastrado, que sofreu e recebeu lá aquela vacina, né? Nas 2 datas lá. Então, é um animal que teoricamente vai ter uma exigência diferenciada de um animal castrado, né? Ou de uma fêmea. E a alimentação nessa fase, pelo menos na maior parte, é à vontade. Né? A gente não regula, porque tanto na fase de creche também é à vontade. A gente só vai ofertando aos poucos e vai aumentando de forma gradativa. Mas, né, é a ração baseada no Brasil milho e soja, tá? É uma ração bem simples, é núcleo milho e soja, a maior parte das granjas do Brasil. Claro que existe outros, né, ingredientes em outras partes do mundo, tanto de origem animal como também de origem vegetal, né? A gente pode utilizar substitutos, mas tem que saber exatamente se vai atender a exigência. Como eu já falei para vocês, a gente aqui já testou vários ingredientes alternativos para suínos. Alguns, né, são viáveis. Outros não, porque eles, mesmo sendo mais barato, eu preciso corrigir, aí porque ele é deficiente, por exemplo, em um aminoácido, ou ele tem muita fibra, então o animal vai consumir mais. Então, teoricamente, às vezes o custo ou se iguala, porque eu tenho que ajustar nutricionalmente a dieta com aminoácido, com minerais, ou então com óleo, para atender a quantidade de calorias, né? E ainda por cima, se ele for menos digestível que o milho e a soja, também a gente vai ter que levar em consideração que o animal vai comer mais. Então isso tem que ser uma coisa que tem que ser avaliada com cautela, sempre levando em consideração se o animal realmente, né, ele está, né, recebendo um alimento que ele possa aproveitar. E aí, para algumas fases, assim, eu não recomendo. Pode falar, Adeilton. Ela já... Tá certo, tá certo. Ela tinha avisado, Adeilton. Obrigado, viu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, né? Muita gente acha que, assim, tudo pode ser usado para suíno. Lembrem também que o suíno é um animal não ruminante. Se ele é um não ruminante, ele não consegue aproveitar alimentos fibrosos. Então, se ele não aproveita alimentos fibrosos, né, eu não adianta eu colocar alimento fibroso. Eu vou colocar o alimento, mas eu também vou botar enzima. Tem um custo da enzima. Tá? A fitase tem um custo. Né? Então, tudo tem custo. Então, a gente precisa pesar se realmente vale a pena. Tá? Então, a gente precisa sempre basear em resposta produtiva e em eficiência de utilização dos ingredientes. E aí a gente pode trabalhar com vários manejos, né? Ou separado, sexo separado, lote de macho, lote de fêmea, né? Ou junto, ou misto, aí a gente vai levar em consideração a exigência mais alta, né? Programas também por fase, uma única fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, multifases, que é o mais interessante, tá? Porque a gente tem que pensar nisso. Vamos pensar que o animal ele vai crescendo diariamente. Então, a mobilização tecidual ela vai sendo alterada diariamente. Então, consequentemente, o ideal, né? O ideal seria o animal receber uma ração diferente todo dia. Só que isso seria inviável economicamente. Então, a gente faz divisão o quê? Em fases. De tanto a tantos dias ou de tanto a tantos quilos ele vai receber essa exigência. Tá certo, Aleph? Viu? O de fase única, a gente dá uma ração única para o período de crescimento e terminação. Qual o problema dessa fase? Ele causa desbalanço nutricional.
Porque no início, até aquela ração ela pode atender a exigência, mas depois está passando demais a quantidade. Ou então, se você dá uma ração da fase de terminação para a fase de crescimento, então está faltando, então o animal vai levar muito mais tempo para ganhar peso, ou então ele vai receber nutriente a mais e, consequentemente, ele vai depositar mais gordura do que proteína. Duas fases, né, que seria uma ração que é o mais comum. Uma ração de crescimento e uma ração de terminação, tá? Então a gente faria uma ração de 20, né, a 60 quilos e depois uma ração de 60 a 110, 100 quilos de peso vivo do animal, que é o mais tradicional. Mas mesmo assim ainda não é uma ração interessante, porque de 20 a 60 quilos a exigência do animal mudou, tá? É mais prática você trabalhar só com 2 rações do que trabalhar com mais. Mas em compensação, o animal acaba recebendo também um pouco a mais da exigência. 3 fases, né, que seriam 2 rações de crescimento e uma de terminação, tá? E na última fase, que seria de terminação, a gente causa uma restrição energética, né? A gente diminui a quantidade, a gente controla a quantidade de alimento ou trabalha com uma alimentação com a restrição alimentar qualitativa, né, que é a inclusão de ingredientes fibrosos nessa ração. Então a gente pode trabalhar com fases assim, que é interessante, tá? Estão me escutando direito? É porque assim, Lutana, depende da internet. Se a sua não estiver boa, você não vai me escutar e assim sucessivamente, né? Isso acontece. Mas qualquer coisa você pergunta, se não estiver entendendo. Eu repito. Uma outra situação... Opa, agora não. Uma outra situação é 4 fases. Essa para mim seria o ideal. Seria 2 rações de crescimento e 2 rações de terminação. Seria crescimento 1, crescimento 2, terminação 1, terminação 2. Certo? Isso favorece uma melhor eficiência da dieta. E aí podiam perguntar, professor, mas por que está tão preocupado em dar mais para o animal? Ele vai consumir mais, não vai faltar. É dinheiro. Quanto mais soja eu adiciono à ração, quanto mais aminoácido sintético eu adiciono à ração, quanto mais óleo eu adiciono à ração, aquela ração fica mais cara. Então, se eu consigo diminuir a soja para ajustar, ou se eu consigo colocar uma quantidade menor de óleo, menor de aminoácido, eu estou reduzindo o custo. Aquela ração ela está sendo mais efetiva, né? Tanto economicamente, como também vai estar atendendo a exigência do animal. Então, é uma ração bem interessante de ser feita. Então, assim, dá mais trabalho? Dá, porque você vai ter 4 rações e você vai ser alterada. Hoje, principalmente em granjas que trabalham com misturadores automáticos, e também com alimentação automatizada, até a gente faz a diluição, a gente já vai mudando por diluição as concentrações. Por exemplo, né? O animal está recebendo a ração de crescimento 1 e aí depois ele está já perto de receber a de crescimento 2. O que é que a gente faz? Faltando uma semana para ele mudar de fase, né? A gente já começa a diluir. Por exemplo, ele recebe 25% da ração nova e 75% da ração de crescimento 1. Depois a gente aumenta para 50-50, depois 75-25 até chegar a 100%. Isso melhora muito a transição e o animal também diminui muito a questão de desperdício nutricional, né? E discreção também de nutrientes não aproveitados para o meio ambiente, que é outra questão, a gente vai falar mais à frente. Essa multifases é exatamente essa que eu estava falando agora, que você vai fazendo proporções, só que no decorrer da vida do animal, não é só para adaptar o animal, certo? Então você vai fazendo essa modificação. Porém, para fazer isso tem que ser sistemas automatizados. Não dá para ser um sistema comum. No outro até no sistema comum ainda dá, mas nesse não. Então ela proporciona uma ingestão adequada de nutrientes, né?
em sistemas automatizados, porque você consegue fazer essa mistura de forma automatizada. E aí você melhora vários parâmetros produtivos, tá certo? Pensando exatamente no aproveitamento da ração, porque você vai dar exatamente o que o animal precisa em proteína, aminoácidos, lipídios, né, calorias, certo? De forma eficiente. Porém, precisa de um alimentador automatizado, um sistema automatizado de alimentação, né? A restrição alimentar, né? A gente faz restrição alimentar porque na fase de terminação, principalmente, é uma tendência do animal depositar mais gordura. Ele está perdendo aquele pool de crescimento. Lembra aquele gráfico lá da deposição de nutrientes? Ele começa a depositar menos proteína, então ele começa a depositar mais gordura. E a gente sabe que depositar gordura tem um custo elevado. Eu não quero que o animal deposite gordura, eu quero que o animal deposite proteína. Claro que o animal precisa depositar um pouco de gordura, porque a gordura é o que vai dar sabor, textura, né, características sensoriais interessantes à carne. Mas também não pode ser de forma excessiva, tem que ser na medida certa, porque eu pago por proteína, eu não pago por gordura, né? Pode ser que isso mude no futuro, mas pelo menos até agora a gente paga por proteína. Então, por que eu tenho que fazer essa restrição, né? Para o animal não engordar demasiadamente, não depositar muito lipídio. Não é que ele vá diminuir o ganho de peso, ele vai continuar ganhando peso, tá? Esperado para essa fase, mas sem depositar gordura, depositando sempre o que? Proteína. Então, tenho estratégias, que é a restrição alimentar quantitativa, que é quantidade de ração ofertada, ou a restrição alimentar qualitativa, que é a qualidade da ração que o animal está recebendo. Vamos falar um pouquinho da quantitativa. A quantitativa você vai começar a diminuir, né? Controlar, por exemplo, se ele consumir à vontade, por volta de 2,7 kg, você vai dar 2,5 kg, né? Vai diminuir 200 gramas, né? E o animal não vai ter acesso à comida toda vez que ele quiser, né? Ele vai ter acesso esporádico, né? Então, isso é interessante. Porém, né, alguns estudos têm apontado que quando a gente faz a restrição alimentar quantitativa, o animal fica mais estressado. Então, ele tem mais desvios de qualidade, como a carne PSE. Então, se ele tem mais desvios de qualidade, não é tão interessante. Então, se falou em restrição alimentar qualitativa, né? Como seria essa restrição alimentar qualitativa, né? Eu vou dar um ingrediente que ele não consegue digerir totalmente. Então eu vou pegar um subproduto, por exemplo, como um subproduto de fruta e colocar na ração. Teoricamente ele vai consumir à vontade, mas ele não vai conseguir aproveitar tudo que tem naquele ingrediente. Então ele vai ficar saciado, vai dar aquela sensação de enchimento, cada fibra, mas ele não vai conseguir digerir, tá certo? Então ele não vai ter o estresse, né, da restrição. Mas mesmo assim, voltando à restrição alimentar quantitativa, né, eu preciso ter uma adequação das instalações, porque eu preciso ter comedor e baia, para que os animais tenham acesso de forma mais individualizada, né, para que eu possa ter um controle específico. Porém, como eu já falei, ela provoca problemas de bem-estar animal, porque o animal ele estava habituado a consumir ração na hora que ele queria e de uma hora para outra ele não vai ter isso, né? E isso pode causar desvio de qualidade. E hoje, claro, com as normativas de bem-estar animal cada vez mais precisas, né? Muito mais em cima, mais rigorosas, isso pode ser uma coisa negativa na hora de vender o teu produto, vender o teu suíno, porque tu vai ter um animal que passou por um estresse, tá? Já a qualitativa, né, a gente vai fazer uma diluição, né, energética. Então você restringe o consumo de energia, de nutriente e não de ração, né? Porque a quantidade ele vai receber a mesma, só que ele vai buscar essa quantidade em ingredientes que ele não consegue digerir totalmente.
Então a gente tem trabalhado com vários, né? A gente fez várias pesquisas aqui no centro em subprodutos de frutas e todos foram bem interessantes, inclusive com a palma também, que foi interessante visando esse propósito. Quando eu fiz doutorado, a gente tinha feito também alguns estudos com casca de café, a casca de soja, tinha feito com polpa cítrica, com outros ingredientes para restrição alimentar, principalmente em animais pesados, tá? Animais que são abatidos com mais de 5 meses, né? Que geralmente tendem a depositar mais gordura, certo? E a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes. Tá? Então é uma coisa a se pensar. Né? Você mantém o animal consumindo à vontade, porém utilizando um ingrediente fibroso, que geralmente é mais barato. Até o farelo de trigo pode ser utilizado também numa quantidade um pouco maior. E aí vem um ponto bem polêmico, que ainda é muito discutido na suinocultura, que é o uso de modificadores metabólicos. É o quê? São modificadores visando favorecer deposição proteica em detrimento da lipídica. Né? E aí a gente tem utilizado muito no Brasil a ractopamina. O que é a ractopamina? É um agonista beta-adrenérgico. O que faz isso? Ele altera a ação hormonal do animal, fazendo com que o animal mobilize a energia gasta, que seria para depositar proteína, para depositar lipídio, para depositar proteína, é o inverso, certo? Então a gente utiliza, né, a ractopamina. Então a gente observa aqui um resultado, né, disso aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de quanto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui não vai. Aqui o animal não suplementado, tá? E aqui o animal suplementado. Então a gente observa que tanto melhora o ganho, mas a deposição ela se mantém. Ela pode ser utilizada em qualquer fase? Não. Geralmente é nos 28 dias finais, né, da terminação que a gente utiliza a ractopamina, certo? E quando a gente utiliza a ractopamina, a gente tem que alterar também a dieta. Por quê? Como eu vou mobilizar, né, energia que seria utilizada para depositar lipídio, para depositar proteína, eu preciso ter mais lisina na dieta, que é o aminoácido responsável para a deposição de tecido magro. Então é uma dieta que vai um pouco mais de lisina, mas os resultados são bem interessantes. Por que é bem polêmico? Porque alguns países acreditam que a ractopamina ela age como um hormônio, tá? Na verdade, ela não é um hormônio, certo? Ela é uma agonista que atua nos hormônios, né? Ela causa uma alteração hormonal, mas ele não é um hormônio, certo? Então, alguns países europeus não aceitam carne de suíno que são alimentados com ractopamina. Alguns mercados aceitam. Então, tem que ver exatamente o mercado que você vai destinar o seu produto para ver se pode utilizar esse aditivo ou não. Tá certo? Mas existem também outros modificadores metabólicos interessantes, como o crômio, né? Você adicionar picolinato de cromo, que é o cromo na forma orgânica, né? Você também diminui a deposição de gordura na carcaça, tá, do animal. Então é uma forma interessante também. A betaína também, ela é interessante, visando também esse aspecto, que é um outro aditivo, certo? Que ela facilita a deposição de aminoácidos na carne, então consequentemente diminui o lipídio, né? Então existem várias estratégias que você pode utilizar para diminuir. Claro que tem que sempre pensar em que mercado você vai utilizar isso, porque se for para um mercado que não aceita, né, esse tipo de modificador metabólico, você pode estar causando um problema para o seu produto. Não sei porque eu fiquei, tinha aqui, ó, a figura. O juízo baixo. Já. Então, assim, ó, a gente observa que os animais mantêm, né, um desempenho satisfatório, né,
com uma taxa de deposição proteica mais acentuada, tá? E uma deposição normal de gordura, que é o que a gente espera, né, com o passar do tempo. Bom, então eu queria chamar a atenção de vocês, né, que viu a nutrição nas fases específicas, mas a gente tem que entender que, por isso que eu falo tanto em melhorar a digestibilidade, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia nutricional, quando a gente utiliza aminoácidos sintéticos, quando a gente diminui proteína na dieta, quando a gente utiliza alguns aditivos melhorando a digestibilidade, a gente tem um benefício para o meio ambiente. Porque quanto melhor o animal aproveitar a ração, né, menos ele vai excretar. Quanto mais ele aproveitar, quanto mais ele depositar aquilo no corpo, menos ele vai excretar. Então, se você melhora a eficiência alimentar do animal, você melhora 3% a cada 0,1 de melhoria. Tá? A eficiência, qual é o cálculo da eficiência? Alguém lembra? Conversão alimentar é o consumo pelo ganho. E a eficiência? Ninguém vai ganhar um ponto. Perdeu a chance de ganhar um ponto. Então, assim, a eficiência é o inverso. É o ganho pelo consumo, né? Então, a eficiência ela é medida diferente, né? Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Que 1 seria 100%, certo? Então, essa é o cálculo da eficiência. Então, minimizar a perda de ração, né? Quando você diminui desperdício de ração, você melhora 1,5% para todos os nutrientes a cada 1% de redução. Então, se você utiliza uma ração peletizada, se você bota um comedouro mais eficiente, se você diminui desperdício, você está diminuindo a excreção. Atingir a exigência nutricional, né, do animal, se você dá a ração específica para aquela fase de vida do animal, então você vai diminuir de 6% a 15% para a excreção de nitrogênio e diminuir para fósforo também, que são extremamente impactantes no meio, tá? Quando são excretados. Aqui, quando você alimenta o animal por fases, quanto mais fases, ó, de 5% a 10% também para nitrogênio e fósforo, né? Alimentação em sexos separados, de 5% a 8% para nitrogênio excretado. Quando se utiliza a enzima fitase, 2% a 5% de redução de excreção para nitrogênio e de 20% a 50% para fósforo. Olha a quantidade que você minimiza para o meio ambiente. Então, são estratégias tecnológicas que vão fazer com que a atividade ela tenha melhor respeito ao meio ambiente e cause menor excreção. Tá? Então, formular a ração de acordo com a digestibilidade do ingrediente. Você colocar exatamente os nutrientes digestíveis daquele ingrediente. Então, 10% para nitrogênio e fósforo. O uso de aminoácido sintético, né? Que todo mundo acha que tudo que sintético é ruim, né? Então, ó, 9% para nitrogênio e 1% na redução da proteína bruta. Ingredientes altamente digestíveis, né? Quando a gente utiliza ingredientes que são digestíveis. Então, às vezes você pensa assim, eu vou colocar esse alimento alternativo, ele não é tão digestível, em vez de trazer um benefício, ele está trazendo um prejuízo. E usar o milho e a soja, que é mais digestível, vai reduzir 5% para nitrogênio e fósforo, né? Ração peletizada, ó, reduz 5% para nitrogênio e fósforo. Uso de enzimas como a celulase, a chilanase, 5% também para nitrogênio e fósforo. Aditivo promotor de crescimento, 5% para todos os nutrientes. Milho, ó, variedade de milho de baixo fitato, de 25% a 50% de redução de excreção para fósforo, né? E aí a gente observa que a nutrição é uma ferramenta também que a gente utiliza para minimizar o impacto para o meio ambiente da atividade. A atividade suinícola é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente e a gente consegue minimizar com a nutrição, certo? E claro, com outras estratégias que a gente tem de manejo, né? E com o tratamento dos dejetos que a gente vai falar mais à frente. Mas tudo isso consegue ser minimizado. Então a gente precisa entender que a nutrição, tanto a gente tem que pensar no ganho do animal,
mas também como ela pode ser uma ferramenta para minimizar o impacto. Renata, milho de baixo fitato, né? Fitato é como eu já falei, é o ácido fítico. No ácido fítico eu tenho na parede celular dos vegetais, que ele disponibiliza o fósforo do vegetal. Então, quando o animal ingere um alimento que é muito rico em fitato, esse fósforo é excretado. E também o fitato ele disponibiliza outros minerais, como o magnésio, o cálcio, o manganês, o zinco, né, fazendo com que o animal perca a digestibilidade. E existem hoje variedades de milho, né, que são melhorados geneticamente para reduzir essa quantidade de fitato. Como eu tenho, por exemplo, sorgo de baixo tanino, né, que é um fator antinutricional. Então eu tenho um sorgo, que é uma variedade de sorgo, que tem uma concentração baixa de tanino. Então, da mesma forma que eu tenho um milho que tem baixo fitato. Como eu tenho milho com alto teor de óleo, como eu tenho milho com alto teor de lisina, né, que são variedades que foram melhoradas geneticamente, né, por seleção, né, para ter essas características. É um milho específico. Tá? Existem várias variedades. Hoje a Embrapa mesmo trabalha muito com variedades de milho, de trigo, de aveia, de soja, né, visando, né, benefícios para os animais e para os seres humanos. Tá bom? Perguntas? Não, Tiago. Não, Max. Então vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai parar por aqui, tá certo? Amanhã, certo? Vamos fazer o seguinte. Se eu conseguir terminar, né, a reunião antes das 4, a gente tem aula normal. Se eu não conseguir, eu aviso a vocês pelo WhatsApp. Aí eu gravo a aula e deixo para vocês disponível no sistema. Combinado assim? Então a gente fica combinado dessa forma, certo? Eu gravo a aula e deixo no sistema para que vocês tenham acesso. Vocês vão assistir. Hoje eu vou colocar uma atividade a respeito de nutrição, tá bom? Então vão fazendo as atividades, tá? Então um abraço para vocês. Tenham uma boa semana, né? Se a gente não se falar amanhã, mas se Deus quiser amanhã dá certo para a gente se falar, tá bom? E a gente vai conversando. Dúvidas? Vão me perguntando sem problema nenhum. Tá? Lembrando que a gente só vai ter prova no dia 3/8, que é a prova relacionada de reprodução até onde eu parar no assunto. Amanhã nossa aula vai ser de abate, inspeção e qualidade de carne, certo? Semana que vem a gente tem aula de dejetos, certo? E a gente finaliza com a aula de bem-estar, tá? Animal, na suinocultura. Então a gente vai conversando a respeito disso. E eu vou disponibilizar um material para vocês, né, sobre nutrição e sobre outros aspectos, tabelas, outros aspectos de suínos, para vocês terem acesso. Viu? É nada, Tiago, não é assunto tem mais não, é pouquinho. Tá bom? Viu? Tá bom, a gente conversa. Viu? A gente vai conversando e vocês vão tirando as dúvidas no decorrer da semana. Então, um abraço. Já fiz a frequência aqui, tá? Já salvei todo mundo. Então, depois essa semana eu vou passar tudinho para a caderneta lá, as presenças. E participem, e botem lá a pontuação do ONC. Quem não colocar não vai ganhar o pontinho lá não, no final. Viu? Um abraço. Tchau.